devidamente introduzidos, né, na presença do Senhor, preparados por tudo que aconteceu para esse momento. E eu, particularmente grato ao Senhor, né, por 2 semanas últimas, que foram semanas muito difíceis. A anterior, na preparação do retiro de casais, à noite a gente fala um pouco mais sobre isso. E essa agora, que foi uma semana muito complicada, com compromissos profissionais fora da igreja. E hoje eu estou muito feliz de estar voltando, justamente no domingo, em que a igreja começa uma série sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Lá em 1517, Lutero pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, e a gente vai estar meditando sobre tudo aquilo que aconteceu em função daquela decisão e de coisas que aconteceram antes de Lutero. E de forma tal que vamos estar meditando um pouco mais sobre a nossa própria identidade como crentes em Cristo Jesus, de uma igreja evangélica, de origem protestante. E vamos estar meditando durante a semana, aliás, durante essas 4 semanas, pela manhã, em temas mais voltados para os princípios da reforma, e à noite, sobre personagens e aspectos outros da reforma que achamos importantes de meditar. Hoje pela manhã, nós vamos meditar sobre a sola gracia de Deus. Somente a graça é o meio de salvação do ser humano. Da forma como acabamos de cantar, nesse momento nós vamos refletir a partir do texto que está em Romanos 3. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias. Fique atento, se alguém do lado precisa da sua Bíblia emprestada. Se você pode fazer isso, compartilhe. Nós vamos ler Romanos 3, do versículo 21 ao 31. Romanos 3, do 21 ao 31. O texto diz: mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente de judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o circunciso. Anulamos, pois, pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Baixe sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Deus, pela sua graça, porque por meio dela podemos entender o modo pelo qual o Senhor conciliou homens como nós, pecadores, com o Senhor, que é um Deus santo.
E o Senhor Deus, que não se agrada do pecado, mas ama o pecador, satisfez em Cristo a sua sede de justiça, não imputando a nós, pecadores, a consequência do nosso pecado, mas a Cristo. E Ele na cruz reconciliou o Senhor, cada um de nós com o Senhor, aqueles que cremos nele, e assim temos livre acesso ao Senhor. Muito obrigado, porque pessoas como Lutero e outros entenderam isso e trouxeram a discussão, Senhor, teológica sobre salvação para o seu eixo bíblico, Deus, aquele que o Senhor revelou e não os homens. E assim hoje nós podemos com clareza entender que a salvação de fato ela é pela graça, por meio da fé, que isso não vem de nós. E assim os nossos corações se alegram, Deus, por sabermos que a fé em Cristo nos faz contemplados por essa graça, embora não sejamos merecedores. Ilumina as nossas mentes sobre essas verdades agora, em nome de Jesus. Amém. De fato, na oração eu terminei antecipando um pouco da prédica, né? Aquilo que eu ia refletir inicialmente com os irmãos hoje pela manhã. A Reforma Protestante, ela não é um evento isolado, ela não é, ao contrário do que muitos pensam, uma revolução que teve Lutero como o seu revolucionário principal. Isso não é verdade. No primeiro semestre tivemos um curso meditando sobre o processo da reforma ao longo de pelo menos 5 séculos, de tal forma que a igreja cristã, quando Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, ele prega suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, a sociedade, a igreja, as condições para que o cristianismo fosse repensado à luz da ótica do Evangelho, isso tudo viesse a acontecer por meio de uma série de acontecimentos que foram chamados Reforma Protestante, que tiveram várias fases. Lutero, então, é como se fosse o estopim para que a reforma acontecesse. Eu lembro que, há muito tempo atrás, eu estudava o Triângulo do Fogo e percebia, eu era instruído de que para que haja fogo é preciso haver pelo menos 3 elementos, que são fogo, o calor, aliás, o oxigênio e o combustível. Então, olhando para a reforma, eu considero que o combustível era a insatisfação generalizada com os destinos que a igreja cristã havia tomado do século XI até o século XV. Daqui a pouco a gente vai estar numa sala aqui no Meruíte falando um pouco mais sobre as razões da reforma. O oxigênio era a necessidade de mudança que a própria igreja cristã já havia identificado. A igreja cristã, ela própria, já vinha promovendo algumas mudanças, tentando fazer mudanças para tentar sair daquela situação em que ela se encontrava, de desvio teológico, de práticas totalmente questionáveis, de nepotismo dentro da prática da igreja, de corrupção, de venda de cargos e uma série de outros problemas que levaram a igreja a um fosso, a um abismo, lá, especialmente ali por volta do século XIV. Então, quando a gente chega no século XV, no século XVI, lá em 1517, de certa forma, alguns desses problemas até mesmo já estavam em fase de superação, quando Lutero, corajosamente, como se fosse o calor que põe combustão naquele conjunto de fatores, faz com que aconteça, inicie-se pelo menos, a reforma protestante. Mas a ideia de reforma, a palavra vem do latim reformatio, do verbo reformare, que nem sempre tem um sentido muito claro. A ideia de reforma, ela normalmente está atrelada à mudança de condição, não necessariamente para melhor. Às vezes a gente até faz uma reforma e não fica do jeito que a gente queria, vai lá e desfaz. Então a palavra em si, ela não tem etimologicamente um significado muito preciso, mas naquele contexto, essa palavra se aplicava justamente pela necessidade, pela vontade que as pessoas tinham de trazer a pregação e a prática da igreja
para a pureza doutrinária e moral que havia nos primeiros séculos da existência da igreja. Então, a reforma era uma tentativa de voltar ao primeiro amor. Dentro da própria igreja romana, já havia, os historiadores contam de muitas iniciativas que foram tomadas nessa direção. Mas o fato é que a prática da igreja, ela caminhava em sentido contrário. E certamente que a questão principal que levou Lutero a pensar melhor sobre esse assunto foi certamente a questão da venda das indulgências. A venda das indulgências, que era uma doutrina herética, ainda está presente, não como venda de indulgências, mas a possibilidade de concessão de indulgências ainda faz parte do Código Canônico Romano, ainda hoje, embora as práticas, graças a Deus, não sejam exatamente as mesmas, aliás, muito diferentes. E essa questão, a possibilidade de alguém, mediante um pagamento de um preço, comprar aquilo que Jesus já havia comprado, é justamente o que leva Lutero a refletir, especialmente na prática, como essas indulgências eram cobradas, sobre os caminhos tortuosos a que a igreja havia chegado. Mas a graça, ela não é uma invenção de Lutero. A palavra graça não foi utilizada nem apenas por Paulo. O texto que acabamos de ler em Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, nos mostra que Paulo sistematizou a doutrina da graça de uma forma espetacular, de uma forma como as pessoas ainda não haviam entendido. Mas se você quiser, meu irmão, abrir sua Bíblia agora em Gênesis 6, versículo 8, você vai ver a palavra graça, não como caris, mas como ren, sendo utilizada pela primeira vez na Bíblia para descrever a aceitação de Deus a Noé. E lá em Gênesis 6:8, o texto nos diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. A primeira vez que nós encontramos uma referência à graça é nesse texto, lá em Gênesis, logo no início, justamente quando se fala da diferença que Noé fez no meio da sua geração, uma geração perversa, uma geração corrupta, que é um tema paralelo ao tema que o apóstolo Paulo está tratando na carta aos Romanos. De que fala Paulo em Romanos? Aliás, o texto de Romanos foi um texto que inspirou Lutero a promover as suas 95 teses, especialmente se voltando contra a venda das indulgências, mas não somente. Foi olhando para Romanos que Lutero entendeu o modo como Deus aceita um ser humano pecador. E Lutero, que era um padre católico, Lutero não era nenhum membro de igreja evangélica, não existia igreja evangélica naquele tempo. Lutero se revolta contra uma igreja que ele ama, que ele quer ver mudada, que ele quer ver restaurada, renovada. E ele começa a entender que a doutrina dos sacramentos, a doutrina da venda das indulgências e outros ensinos que a igreja católica romana passava para os fiéis, a falta de acesso à Escritura, à palavra de Deus, eram erros que precisavam ser combatidos, porque estavam distanciando a igreja de Jesus do local onde Jesus queria que ela realmente estivesse. E ele olha para Romanos e ele se vendo um pecador. E Lutero era uma pessoa que tinha essa consciência de pecado muito forte. Os historiadores dizem que isso era um problema muito mal resolvido na mente de Lutero. Ele entender como é que ele, se conhecendo, poderia ser salvo por Deus, através simplesmente da prática de rituais que, segundo se entendia, e se entende até hoje, eram capazes de conferir graça, como, por exemplo, a participação na Eucaristia, o recebimento do batismo. E ele participava de todas essas coisas, e ainda assim ele não entendia como ele era possível de ser salvo. E lendo Romanos ele entende, finalmente.
que a salvação, ela é única, exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. E isso nos faz aceitos por Deus. Como Noé foi aceito por Deus, porque Noé andava, segundo o texto, primeiro ele era justo, né? Ele praticava uma lei que ainda nem existia, e ele andava com Deus. Noé era um homem que tinha comunhão com Deus. E por isso ele foi aceito por Deus. Não era um homem perfeito. Perfeito só Jesus. Mas Noé certamente é uma referência muito próxima daquilo que Deus deseja que a gente se torne pela fé em Cristo Jesus. Lá em Gênesis 6, 8. Também o autor de Provérbios 3, 4, chama os irmãos à leitura do texto. Provérbios 3, versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. Provérbios 3, 3 e 4. O versículo 3, ele nos diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então o texto está dizendo para a gente fazer como Noé, né, que não tinha ainda acesso à lei, nesse momento já havia, mas para que a gente possa inscrever a lei de Deus nos nossos corações, de tal forma que a gente venha a ser aceito pelo Senhor, por ter a palavra de Deus não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, na nossa prática de vida. Sabe quem entendia isso de uma forma muito clara? Agostinho. Agostinho, um dos últimos pais primitivos da igreja, ele entendia perfeitamente a capacidade de todo ser humano de intelectualmente discernir a santidade de Deus, de entender que os caminhos que Deus quer para você não são os caminhos que você tem seguido, mas por outro lado, por conta da vontade do ser humano, o ser humano escolher um caminho completamente diferente daquele que Deus havia escolhido para os seus. E assim o homem se torna escravo da sua própria vontade, e essa vontade o leva ao erro, ao desvio, à perda do foco, a errar o alvo. Assim como Lutero entendia, e Lutero era agostiniano, que a igreja ela estava errando o seu alvo. Agostinho entendia isso de uma forma perfeita, a possibilidade do ser humano de entender o que é certo e fazer o que é errado, viciado pela sua própria vontade, escravizado pela sua vontade. Lucas, quando escreveu Atos 4, versículo 33, ele vai usar não mais a palavra ren, que é o hebraico, mas caris, de onde vem a palavra graça, mostrando que os apóstolos, eles davam testemunho do poder de Jesus, testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder, e ele diz que o traço distintivo dos apóstolos era justamente a graça de Deus. Lá no versículo 33, ele diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quem eram esses homens, queridos, que davam esse testemunho da ressurreição de Cristo com tanto poder? Eram pessoas diferentes de nós? Não segundo a ótica de Paulo em Romanos. Porque Paulo em Romanos, ele vai explicar justamente o que Israel não conseguia entender, inclusive
os israelitas convertidos ao cristianismo no início da igreja. Havia um problema muito sério, e Romanos trata desse problema. O primeiro concílio universal da igreja acontece para justamente resolver a questão de se ser necessário ou não aos gentios convertidos obedecerem aos princípios da lei. E Paulo vai esclarecer para os israelitas cristãos que tanto cristãos judeus quanto cristãos gentios, ambos haviam sido aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus. E que eles não precisavam mais simplesmente observar a lei como alguém que quer um retorno. E ainda hoje, muita gente se aproxima de Deus, até nas nossas igrejas, em pleno século 21, querendo obter algo em troca de Deus. Quantos não dizimam, querendo inscrever Deus em dívida, usando Malaquias 3,10, quando Deus diz, fazei prova de mim? Quantos não dizimam, querendo cobrar de Deus o cumprimento da promessa de prosperidade que ali está no texto, que precisa ser bem entendida? O judeu, ele pensava de uma forma semelhante. Ele cumpria a lei, ou procurava cumprir a lei, para obter o favor de Deus. Veja que a necessidade de aplacar a ira da divindade, ela não é exclusiva da sociedade hebraica. Muitos povos antigos tinham inclusive o costume de oferecer filhos, sacrifícios humanos, para aplacar a ira dos deuses. Então essa ideia de fazer para ter, ela não é de hoje, ela não é nem do tempo em que Romanos foi escrito, muito menos Atos, ela é muito mais antiga. E veja que Deus, ele não raciocina dessa forma, muito pelo contrário, ele fez o oposto. Nós vemos Abraão sendo chamado pai da fé, justamente porque Deus pede a ele o seu filho, mas não deixa que ele sacrifique o seu filho, e Abraão cede ao pedido de Deus, crendo que as promessas que Deus havia feito para Abraão, de uma descendência numerosa por meio de Isaque, elas iriam se cumprir, mesmo que o seu filho morresse. E por isso, diz o autor de Hebreus, ele é chamado o pai da fé, porque ele não foi capaz de negar o seu filho a Deus. Deus não exigiu isso de nenhum ser humano, mas ele próprio ofereceu o seu filho. E o texto que nós lemos em Romanos 3, ele nos fala em propiciação. Isso nos lembra que na arca da aliança havia sobre a arca uma tampa, e essa tampa, onde estavam os querubins, era o local onde periodicamente, especialmente no dia da expiação, o sangue ele era aspergido como um tipo, como um símbolo que apontava para aquilo que ia acontecer na vida de Cristo. E todo o Antigo Testamento nos prepara para entender a doutrina da graça de Deus. Porque todo o Antigo Testamento nos prepara para compreender o verdadeiro sacrifício que quem fez foi Deus, de dar o seu único filho para morrer por nós, pecadores. E isso é um tema básico no livro de Romanos. Você quer saber qual é a pergunta que Paulo quer responder em Romanos? A pergunta que Paulo quer responder em Romanos, ela não é de fácil solução. É justamente como é possível um Deus santo, um Deus que não se conforma com o pecado, um Deus que não aceita o pecado, aceitar um homem pecador. Como é possível a palavra nos dizer que o salário do pecado é a morte, e Deus ter feito uma intervenção poderosa no meio da humanidade, para que nós não experimentássemos a morte que nos é de direito. E Deus nos dá uma coisa muito melhor em seu lugar, a vida eterna. Lutero tinha problemas para responder essa questão. Certa vez, lendo Romanos, ele entendeu que ele havia sido aceito
simplesmente por ter confiado a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Isso parece ser fácil de ser entendido, mas na verdade não é. Porque isso implica não em entendermos intelectualmente o modo pelo qual Deus nos livrou da condenação do inferno. Deus nos livrou da segunda morte, tendo em vista que a primeira, morte física, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos experimentar. Mas que Deus nos livrou da separação definitiva da sua presença. Não é simplesmente entender isso, mas é compreender que Deus deseja que a gente dependa total e exclusivamente de Jesus para tudo na nossa vida. Desde o modo como a gente levanta, ao modo como a gente se relaciona com a nossa família, ao modo como a gente se relaciona com as pessoas do trabalho, com os parentes distantes, com os vizinhos, ao modo como a gente toma decisões. E quantas pessoas têm tomado decisões erradas por não compreenderem a graça de Deus? Quantos maridos eles têm desperdiçado as suas esposas, que a Bíblia nos diz que são, Eclesiastes 9, versículo 9, o maior presente que um homem pode receber da parte de Deus, a sua mulher. Quantos maridos têm depositado, aliás, têm feito um saque de todo o seu depósito de credibilidade essa construída ao longo de anos, jogando fora tudo isso por uma aventura amorosa? Falta da compreensão da graça de Deus. Porque quem compreende a graça de Deus sabe que essa luta, carne e espírito, da qual Paulo fala muito bem, ela é vencida por uma dependência total e exclusiva de Cristo nas nossas vidas. Nós achamos que Paulo não tinha problemas, fraquezas. Em Coríntios, na segunda epístola, ele fala disso muito claramente. Quando ele diz que as fraquezas dele fazem com que ele seja forte. E essa fortaleza vem de quem? Essa fortaleza vem de Deus, pela uma vida no altar de Cristo Jesus. Essa fortaleza vem de uma fé que não é apenas uma fé teórica, que não simplesmente faz com que no dia de domingo, no início do mês de outubro, você e eu estejamos aqui, e você que assiste, participa desse culto pela internet, praticando simplesmente um ato religioso. Atos religiosos, os judeus praticavam aos montes. Os fariseus, eles eram excelentes nisso, e Paulo, ele próprio era um fariseu. E uma coisa que me deixa intrigado é o modo como Deus revela a teologia da graça no meio de uma igreja cristã que estava perdida, assim como o ser humano uma vez já esteve totalmente perdido, a partir de um homem que tinha problemas sérios sobre a sua própria aceitação com Deus, Lutero, utilizando o texto inspirado pelo Espírito Santo na vida de outro homem que também tinha problemas sérios, Paulo. E Paulo, um pecador, um homem fraco, um homem que passou parte da sua vida perseguindo a igreja de Cristo, um homem que tinha uma sede de agradar a Deus, mas que percebeu em determinado momento que isso não era possível se ele próprio não confiasse a sua vida total e exclusivamente ao senhorio de Cristo. Paulo faz uma diferença enorme. Paulo seguramente estaria na lista dos top 5 do Novo Testamento em missões e em produção de textos bíblicos. Em produção de textos bíblicos, ele praticamente escreveu metade do Novo Testamento. Esse Paulo, um homem que o próprio nome dele já diz, um homem pequeno. O nome Paulo significa pequeno. Da menor tribo de Israel, Benjamim. Assim como Saul. Saul, um homem cheio de defeitos,
também da tribo de Benjamim. E o nome Saul é o nome de Paulo, em hebraico. E a gente vê o que acontece na monarquia de Israel quando sai de cena Saul e entra Davi. E a gente vê também na vida da igreja no início dos primeiros séculos, quando sai o Saulo e entra o Paulo em ação. Quando o homem, ele deixa de ser Saul e passa a ser Davi. O homem que entende a natureza pecaminosa do seu coração, mas não se conforma com isso. Um homem que não se julga pelos atos religiosos que pratica, capaz de obter a aceitação de Deus, mas que confia na verdade dessa aceitação simplesmente por contrição do seu coração e depósito de confiança no sacrifício único, perfeito, último, agradável que foi o sacrifício de Cristo, que o texto de Romanos nos diz que foi um sacrifício propiciatório. E a resposta para a pergunta-chave de Romanos, porque é ou como Deus conciliou a perdição humana com a salvação de Deus, ela é respondida em Cristo Jesus. Porque o sacrifício de Cristo foi Ele que pagou o preço dos nossos pecados. Nós não temos mais nenhum preço a pagar. Mas o efeito da graça nas nossas vidas, queridos, já me encaminhando para o final, é a prática natural do espírito da lei. É a prática das obras que Deus quis que fossem praticadas quando Ele nos trouxe a lei. Não terás outros deuses diante de mim. Deixa a tua idolatria. Tira aquilo que está no lugar que é devido somente a Deus. Tira isso e entroniza Deus na tua vida. Não adulterarás, não furtarás. Essas coisas elas acontecem naturalmente quando a gente se rende ao senhorio de Cristo e a gente se vê alcançado por uma coisa que ao ser humano seria impossível, que é uma reconciliação verdadeira com Deus. E a gente entende finalmente, não apenas intelectualmente, mas na própria vida, a graça. Eu lembro, e aí para finalizar, certa vez eu morava em Caruaru, e um amigo de infância, ele havia sido preso. Ele havia matado a sua mulher. E fez isso por ciúmes. Muito bem. Ele foi preso. E o Senhor, Ele me incomodou. E Ele disse, vá lá e visite ele na prisão. E o Senhor falou no meu coração, eu tinha uma Bíblia de estudo, dê essa Bíblia para ele. Até o texto que eu ofereci, eu creio que foi iluminado por Deus. E fazia tempo que eu não ia para Aratibe. Aratibe tinha sofrido umas mudanças no trânsito. E eu errei o caminho, peguei uma contramão, naquela PE que vai subindo para Aratibe. Tem uma hora que você tem que desviar para o presídio. Se você for em frente, você vai bater no distrito industrial. Eu errei o caminho e fui em frente. E não peguei uma rotatória obrigatória. E para minha surpresa, logo que eu desci, eu tinha uma lombada assim, logo que eu desci a lombada, eu dei de cara com um carro do trânsito lá de Igaraçu, aliás, de Paulista. E eles estavam, não por acaso, me esperando, esperando outras pessoas que não conheciam aquela mudança do trânsito para multar. E também para pedir propina. E foi isso que aconteceu. Quando o carro foi parado, eu procurei o documento do carro e não encontrei. Eu havia deixado o documento do carro em Caruaru. Miriam estava grávida, estava tendo uma queda de pressão, ela estava no Hospital Memorial São José, e eu estava lá em Aratibe, agora com o carro prestes a ser apreendido, que eu não tinha como, não tinha o documento de porte obrigatório. E o agente do trânsito, ele já começou, eu passei há muito tempo na polícia, então eu conheço como é que essas coisas acontecem. Ele já começou a querer me cantar.
né? Ele já foi dizendo que eu tinha cometido 200 infrações de trânsito. E eu fiquei surpreso, porque eu só tinha cometido uma, né? E aí sai aquele que primeiro me atendeu e entra um outro, polido, educado. E esse segundo, ele vem negociar comigo, né? E aí, meus irmãos, se eu disser para vocês que eu não tive vontade de dar propina, eu estaria mentindo diante dos irmãos e do Senhor. Porque numa situação como essa, eu digo, Senhor, vai prender o carro, Miriam vai ficar no hospital, mas eu não sei nem se eu tinha dinheiro para sair dali, para pegar um táxi e voltar para Caruaru sem meu carro. De certo momento, ele conversando comigo, explicando, né, que aquilo não podia ser feito, etc, etc. Eu olho para a Bíblia, que estava do meu lado, e me lembro a razão pela qual eu tinha ido naquele local, né? E o Senhor falou de uma forma muito forte ao meu coração, né? Faça o que é certo. E eu, quando ele começou a pedir o preço, eu disse para ele, vamos parar por aí, porque aquilo que você vai me pedir, eu não vou fazer. Você está diante de um servo de Deus, e eu não posso fazer o que você vai me pedir. Então nem peça, faça o que tem que ser feito. Apreenda o carro, faça o que você quiser fazer. Cumpra o seu dever. Por dentro eu queria sair dali. Eu queria resolver meu problema, mas o Senhor me levou e eu tomei aquela decisão. Para minha surpresa, aquele homem, provavelmente um crente desviado, ele disse, realmente, eu percebi que o senhor tinha uma Bíblia aí do lado, e eu percebi que o senhor era crente. E a linguagem dele mostrava que provavelmente ele também já tinha sido um crente, e naquele momento estava afastado do Senhor. E aí ele não me multou. Ele perguntou para mim, o senhor sabe o que é uma multa em trânsito? Eu digo, sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nada aconteceu, eu vou lhe dar uma multa em trânsito, e o senhor vai lá entregar essa Bíblia lá para o seu amigo que está no presídio. Eu agradeci, fiz o retorno, e quando eu fiz o retorno, o Senhor falou ao meu coração, você entendeu agora, Nelson, o que é a graça? Eu fiz tudo para levar aquela multa, ter meu carro apreendido. Mas simplesmente, por um ato de obediência a Deus, eu fui agraciado e não recebi as consequências dos meus atos. Aquela multa em trânsito nunca chegou, meus irmãos. Mas eu, para a glória de Deus, entendi o que é a graça de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, colocasse a sua vida diante do Senhor, e aquilo que por falta de conhecimento da graça de Deus tem lhe afastado da presença do Senhor, nesse momento você colocasse diante de Deus, pedindo a Deus a sabedoria para vencer as tentações, a sabedoria para lutar essa luta espiritual da carne contra o espírito. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deu Jesus, Pai, como aqueles idólatras que ofereciam seus filhos para aplacar a ira dos deuses. O Senhor é Deus, e o Senhor nos deu Jesus, Senhor, nos enviou. Ele voluntariamente veio como filho que é mandado pelo seu pai para a guerra. Essa guerra, Deus, o terreno dela, Deus, são as nossas mentes carnais, que tem nos afastado do conhecimento da glória do Senhor e que tu nos tem privado de uma compreensão clara da tua graça. Misericórdia sobre as nossas vidas é o que eu te peço, meu Deus. Nos dá discernimento para entender, Senhor, aquilo que a igreja romana não conseguiu entender até hoje, Deus. Que a salvação é gratuita e depende única e exclusivamente da nossa fé em Cristo. E que essa fé, ela é uma fé que se revela numa prática de vida, uma prática de atos que venham agradar o Senhor, não para obter um favor, mas como consequência de termos sido resgatados pelo Senhor, como consequência de uma gratidão por termos algo que para nós seria impossível, Deus. Misericórdia, Deus,
sobre os corações daqueles que nesse momento têm lutas espirituais e precisam, Deus, de vencê-las pela fé em Cristo, para que famílias não sejam destruídas, para que relacionamentos não sejam quebrados, para que crimes não sejam cometidos, para que o testemunho, Senhor, do teu povo não venha a ser diferente do testemunho dos apóstolos, que aceitos pelo Senhor, como Noé também foi, davam um testemunho poderoso da ressurreição de Cristo, tendo como traço distintivo na vida daqueles homens, simplesmente a tua graça. Seja assim também com a tua igreja, Deus. Seja assim com essa igreja local. Seja assim com cada pessoa que hoje está sendo alcançada por essa mensagem, para que possamos rever as nossas práticas, rever a compreensão que nós temos daquilo que o Senhor realmente fez por nós. Eu quero te agradecer pela vida não somente de Lutero, mas de tantos outros homens que colaboraram, Deus, para que nós fôssemos esclarecidos, como o apóstolo Paulo, sobre essa verdade que é uma verdade tão simples, mas que faz tanta diferença na nossa prática de vida. Abençoa a tua igreja e muito obrigado por essa mensagem que ao meu coração, pelo menos, falou de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém.